Me diz uma coisa, você costuma trocar letras quando escreve? Às vezes coloca uma palavra pela metade, ou até mesmo nem consegue depois entender o que escreveu? Pois é, isso acontece e o problema pode estar lá na infância. Quem conversa com a gente sobre esse assunto é a psicopedagoga Maria Carolina Lolli. Tudo bem? Tudo bem, Elaine? Prazer estar aqui. Bem-vinda novamente. Obrigada. Bom, isso tem um nome, né? Pois é. Na verdade, tem vários nomes, né? Dependendo do tipo de troca, dependendo do tipo de dificuldade, a gente chama de alguma coisa. Por exemplo, quando a letra é muito feia, quando a criança ou o adulto não consegue seguir uma linha, não consegue seguir o espaço da margem, sabe? Não consegue respeitar a margem, não consegue pintar dentro de um determinado espaço, né? Delimitado ali, nós chamamos essa dificuldade de disgrafia. Né? No entanto, as pessoas que escrevem com a letra trocada, sabe, espelhado, 3 do outro lado, o E do outro lado, como se fosse um 3, né? Também pode ser uma característica dessa dificuldade chamada disgrafia. Agora, deixa eu já te perguntar. Sim. Por exemplo, escreve torto mesmo quando tem linha? Isso também. Pode Tá. ser Porque às vezes quando sinal... você pega uma folha em branco e escreve, não fica tão retinho, Sim, né? mas pode ser um sinal da disgrafia. Então, a gente fala assim, que a disgrafia ela é mais conhecida genericamente como a letra de médico. Sabe aquela letra muito feia que você não consegue entender? Às vezes você está escrevendo uma coisa em casa, lá, de repente você precisa pegar esse papel de novo para ler e você não consegue identificar o que você mesmo escreveu. E isso pode ser a disgrafia. E tem pessoas que utilizam dessa dificuldade aí, né, como uma fuga e escrevem de maneira errada mesmo, mas para camuflar o erro. Então, por exemplo, não sabe se a palavra é com S, com Z, com C cedilha, né? Então escreve alguma coisa que parece os 3, para daí... Acha uma forma. Para não aparentar que está errado. Entendi. Né? Pode ser um sinal da disgrafia. Isso já é percebido logo na primeira infância. Agora, depois dos 6 anos. Eu lembro que a gente fazia, não sei se é da sua época, caderninho de caligrafia, com tá? certeza. Acertar o tamanho da letra para ficar redondinho. Isso. Isso é uma coisa que ajuda ou não? Ajuda bastante. Não só a caligrafia, mas aquelas... hoje em dia a gente tem cadernos que têm linhas mais coloridas e maiores. Então, às vezes, você não consegue escrever, porque a caligrafia, a linha dela, para escrever as vogais, né, e os detalhes das letras, as linhas elas são mais finas. Então, hoje a gente já tem esse artifício de ter um caderno de caligrafia maior, com linha colorida, para assim, deixar bem marcado mesmo as diferenças que você precisa ter ali na hora de desenhar a letra. Agora, não é para o pessoal assustar também, né? Porque tem a letra feinha que tem um Com problema, certeza, né? São vários quesitos que a gente precisa observar, né? E a gente precisa ver se essa dificuldade está atrapalhando o desenvolver ali da vida profissional, da vida acadêmica dessa pessoa. E aí, assim, se isso não for, digamos, não é consertada a palavra talvez, mas se não for resolvido isso na infância, a pessoa vai levar para o resto da vida. Isso, vai para frente. E daí é aquela coisa, né? Hoje em dia a gente tem muitas formas de consertar aí essas dificuldades da aprendizagem. No entanto, algum tempo atrás, a gente nem sabia o que eram essas dificuldades, não tinha nem nome para isso, não é? Quanto mais tratamento. Então, aquelas pessoas que não dava muito para estudar, parava de estudar porque não dava para estudar, sabe? A cabeça não era boa. A cabeça não era boa, né? Então, pode ver ali que talvez tenha alguma dificuldade dessa que a gente está pontuando aí por trás dessa dificuldade escolar. Quer dizer, mas quando é adulto ainda dá tempo de consertar isso? Com certeza, sempre dá tempo. A gente aprende desde o dia que a gente nasce até o último dia da nossa vida, né? Independente da idade, né? Então, dá tempo de consertar sim, é só correr atrás do prejuízo. E tem aquela coisa de trocar letra, né, também? Tem. Então, a troca de letras pode ser por 2 motivos diferentes. O primeiro é a desortografia. Então, a desortografia é quando a pessoa tem muitos erros ortográficos, né? Erros de pontuação, erros, né, na escrita mesmo. Aí as trocas, o R pelo S, né? Isso pode ser desortografia. Ou, em casos mais específicos, a gente chama de dislexia. A desortografia é pela falta ali na alfabetização, né? Faltou um pouquinho mais de cópia, faltou um pouco mais de leitura para a criança chegar no nível alfabético que a gente fala, né? Escrever ortograficamente correto. E a dislexia já é um pouco diferente, é um problema de origem genética, então alguém na família vai ter também o problema. Geralmente a parte paterna ou a parte materna alguém tem, os parentes mais próximos, pai, mãe ou irmão, né? E daí, na dislexia, são algumas trocas específicas. Por exemplo, a pessoa troca, na hora de escrever, o F pelo V, o T pelo D, o C pelo G. Por causa do som das palavras? Por conta do som. Então, assim, e a dislexia, as pessoas elas usam muito a memória, então elas decoram o jeitão que escreve a palavra. Então, ela começa a ler uma coisa e ela tenta adivinhar aquilo que está escrito depois, porque ela meio que decora.
né? Então, ela não vai até o final na leitura. A dislexia, ela não é um problema de escrita, ela é conhecida como um problema de leitura, na decodificação ali das letras com os sons e o seu significado. E tem como melhorar isso? Tem. Então, a dislexia ela é um pouco mais séria, porque ela precisa de um trabalho mais contínuo. Hoje em dia, a gente tem um método específico para trabalhar com a dislexia, que é chamado de panlexia, que é tipo como se fosse uma realfabetização. Então, nós trabalhamos letras por letra, então vogal por vogal, consoante por consoante, para a pessoa aprender o som e a correspondência daquele som com determinada palavra, né? Então, para daí fazer essa assimilação. Isso, para corrigir esses erros aí. Agora, uma coisa que acontece, eu acho que eu não tenho dislexia, mas uma coisa que acontece, por exemplo, na hora de digitar, inverter letras. Isso é só desatenção mesmo. Isso é um problema visomotor que a gente fala, né? Então, como você às vezes não está percebendo, não está olhando para o teclado do computador, às vezes você pode trocar. A dislexia, assim, todas as palavras que tem F, por exemplo, a pessoa escreve com V. Trocando. Isso. E tem aquela coisa assim, o CH, ele troca pelo J. Então, em vez de escrever chuveiro, escreve juveiro. Que tem o som de... Isso, então é muito o som, é aquela coisa de se escrever como a pessoa ouve, como ela acha que é o som daquela palavra. Que no comecinho é mais ou menos Sim. isso, né? Quando aprende a escrever, a gente meio que vai deduzindo as coisas até chegar à alfabetização, isso né? Isso mesmo. E daí, assim, a dislexia, sabe aquela coisa da criança de 2 anos, saber ler a garrafa, um emblema, uma marca? Fala, nossa, a pessoa está lendo o nome do brinquedo, assim, não é que ela está lendo, é que ela decorou o jeitão, as formas, né, o símbolo, o desenho. A pessoa que tem dislexia, ela faz justamente isso. Na cabeça dela, ela acha que ela tem que decorar as coisas. Então, por exemplo, se você tem um livro que tem várias figuras relacionadas ao texto que está escrito ali, essa criança ela sabe te responder tudo. No entanto, se você trocar as figuras, colocar uma figura que não tem nada a ver, não tem ligação nenhuma com o texto, ela não sabe nada, porque ela é muito de decorar desenho. Então, isso atrapalha na leitura e na escrita. Também, porque como ela não sabe, não consegue ler, ela também não vai conseguir interpretar aquilo ali e, consequentemente, vai escrever errado também. E consegue, tipo, ir sobrevivendo na vida adulta, mas vai ter dificuldade depois na hora de interpretação. Vai ter bastante dificuldade na hora de interpretar e na hora de escrever ou ler sozinho. Então, por isso que precisa tomar um cuidado ali. Às vezes a pessoa que fala assim, não consigo entender quando eu leio um livro, pode estar... Pode ser, principalmente se a pessoa apresenta recorrentemente essas trocas, né? Então, o F pelo V, o T pelo D, né? Então, o C pelo G. Né? E aí é um psicopedagogo que Sim. pode ajudar a trabalhar isso. O psicopedagogo e a fonoaudióloga. Geralmente o trabalho é conjunto, né? Precisa desses 2 profissionais. E nesse caso também vale na vida adulta procurar ajuda. Com certeza, a gente descobre muito. Porque como antigamente não tinha tratamento, não tinha nem diagnóstico para isso específico, né? Então pessoas que hoje são profissionais, aí, profissionais renomados, inclusive, são disléxicos e descobrem depois, porque tem muita dificuldade para estudar, para escrever sozinho, né? Então procura o profissional, de repente, opa, sou disléxico. Então, tem jeito, sim, de corrigir. E não é porque a pessoa recebe um laudo de dislexia que ela vai ser um fracassado. Não é isso. Tem como acertar, Com certeza. E também não dá para usar isso como desculpa, né? Não, de jeito nenhum. Justamente, quando recebe um diagnóstico como esse, aí sim, quanto mais trabalho é feito e quanto menos, né? Quanto antes a gente corre atrás desse prejuízo, mais sucesso essa pessoa vai ter, melhor vai ser o prognóstico. Não, e o pessoal brinca às vezes, não estou entendendo esse texto, eu sou disléxico. Isso, não pode brincar com isso não, né? Porque é sério, né? Demanda um tratamento específico, demanda da ajuda de um profissional. Não é 1 mês, 2 meses, nem 6 meses. Tem que ter paciência. São para chegar a um bom anos resultado. para conseguir ler um texto, né, normalmente, fluentemente. E depois que consegue também, daí vai desenvolvendo melhor. Isso. Então, não tem desculpa. Com certeza. Procurar. E é legal os pais ficarem atentos também, né? Isso, porque essas dificuldades, elas começam a aparecer ali no segundo semestre, do 2º ano, que é quando a criança deveria estar alfabetizada, lendo mais fluentemente, né? Conhecendo os sons das letras e sabendo desenhar bem as letras. Legal. Né? Então, nessa fase... Atenção, pais. Isso mesmo. Obrigada mais uma vez pela participação.